Olá, seja bem-vindo ao canal Patriota Cristão, um canal para você cristão conservador. Antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. Neste vídeo você vai acompanhar notícias que são destaque em todo o Brasil. Assista este vídeo até o final para entender cada uma das notícias. A primeira notícia é sobre um pedido que promotores fizeram ao presidente Jair Bolsonaro para que haja intervenção do uso de verbas federais nos estados e sugerem a intervenção Estado de Defesa. A Associação MP Pró Sociedade, que reúne membros do Ministério Público de perfil conservador e que lutam por direitos e liberdades fundamentais, apresentou uma representação ao presidente Jair Bolsonaro, solicitando que determine à Polícia Federal uma investigação do que foi feito do dinheiro bilionário destinados a estados e municípios para combater a pandemia. Conforme consta na solicitação, o que vem acontecendo no Brasil feriu todos os limites jurídicos da moral e do bom senso. Neste momento difícil, o presidente da República precisa chamar o país à ordem e liderar as mudanças necessárias para a manutenção do Estado Democrático de Direito. A segunda notícia é sobre um desafio que o pastor Silas Malafaia fez para alguns governadores e prefeitos do Brasil. O pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vitória em Cristo gravou um vídeo mandando um recado para os governadores e prefeitos que implantaram a política de fechar tudo. Malafaia alegou que esses políticos estão agindo contra a Constituição e estão fazendo política com a situação. Ele desafiou os governadores e prefeitos a manter o distanciamento dentro do transporte público e também chamou os prefeitos e governadores de cambada de hipócritas e cínicos. Meu desafio a prefeitos e governadores, eu quero ver vocês manterem distanciamento em transporte coletivo, cambada de hipócrita e de cínicos. Vamos lá! Eu quero ver vocês manterem distanciamento social em áreas da periferia, em áreas proletárias. Eu quero ver vocês mandarem fechar lá. A terceira notícia é sobre um vídeo que o pastor e deputado Ottoni de Paula fez em defesa ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O deputado federal Ottoni de Paula rebateu as narrativas que vêm sendo espalhadas sobre o presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar explicou como o Brasil vem sendo inundado por mentiras, falácias e afirmou: contra a guerra de narrativas só há uma solução: espalhar a verdade. Olá campeão, olá campeã, tudo bem? Preste atenção, eu vou tentar fazer uma live bem rápida. Nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. Falei isso até na tribuna agora da Câmara Federal. Guerras de narrativas. E como a esquerda, como o establishment, ele é dono da mídia televisiva, da mídia radiofônica, acaba que nesta construção de narrativas, o povo brasileiro está sendo inundado por mentiras, por falácias que criam contra o presidente Bolsonaro, e contra a guerra das narrativas só há uma solução: é a verdade. E nós precisamos falar a verdade, dizer a verdade, propagar a verdade de forma incansável. Então preste atenção. Na guerra das narrativas, nós ouvimos dizer que Bolsonaro é um irresponsável no combate à pandemia. Agora vamos à verdade. No dia 4 de fevereiro de 2020, portanto, a pandemia estava sendo anunciada pela OMS, mas ainda não tínhamos um caso concreto no Brasil. Manchete da BBC News está aqui. Coronavírus. Por que o governo brasileiro decretou emergência mesmo sem caso confirmado no Brasil? Olha o irresponsável do Bolsonaro. R7 diz assim: coronavírus. Brasil vai decretar situação de emergência mesmo sem casos confirmados. Folha de São Paulo.
Governo Bolsonaro decreta estado de emergência para conter coronavírus no Brasil. UOL. Mesmo sem confirmar coronavírus no Brasil, governo decreta emergência. Então, peraí. A narrativa deles dizem que Bolsonaro é um irresponsável. Mas já no dia 4 de fevereiro, o presidente Bolsonaro se antecipou a todos os prognósticos, inclusive a fala da imprensa, que queria desqualificar o fato dele ter feito um decreto emergencial do coronavírus, porque não havia um caso no Brasil. Preste atenção. A narrativa diz que o presidente Bolsonaro, ele é contra a vacina. Você já ouviu falar isso? Vamos ver se ele é contra a vacina? No dia 8 de maio, tá aqui, dia 8 de maio, o presidente Bolsonaro fez a seguinte publicação no seu Twitter: vacina contra a Covid-19. O Ministério da Saúde, através do ministro Nelson Tachi, se antecipa em conversas com laboratórios para garantir prioridade na aquisição do recurso assim que o mapeamento for detectado. Ou seja, em maio de 2020, presta atenção, o presidente Bolsonaro já buscava priorizar o Brasil concernente às vacinas. Vamos continuar com as narrativas. Você já ouviu dizer, é uma narrativa, de que o STF não tirou poderes do presidente Bolsonaro. Isso é mentira, isso é história. Vamos à verdade? Está aqui. Estadão. À época, o que o Estadão falou na sua manchete. Vamos ver se tirou ou não. Está aqui, ó, Estadão. Decisões do STF contra Bolsonaro. Decisões do STF contra Bolsonaro estão dentro das atribuições da corte. Então a decisão foi contra Bolsonaro, segundo o Estadão. O UOL, o que ele diz? STF dá poder a estados para atuar contra a Covid e impõe revés a Bolsonaro. O UOL está dizendo que a decisão do STF à época foi um revés foi uma derrota contra Bolsonaro. Vamos continuar, não parou aqui não. Tá aqui, ó, mais uma manchete. Em derrota para Bolsonaro, STF confirma poder de estados e municípios na pandemia. Quer que eu continue? Vamos lá. Folha de São Paulo. Com recados a Bolsonaro, Supremo autoriza estados e municípios a decidirem sobre isolamento. E aí? E aí? O STF foi contra ou não o presidente Bolsonaro interferir no caso da pandemia no Brasil? As manchetes dos jornais na época falam por si. Vamos a mais uma narrativa mentirosa. Você já ouviu falar que Bolsonaro é contra o uso das máscaras? Não já ouviu falar isso? Mentira. Bolsonaro não é contra o uso das máscaras. Bolsonaro questiona a eficácia das máscaras. E ele não está sozinho, não. Quer ver? Vamos lá. Revista super interessante do dia 22 de junho de 2020. Tá aqui, ó. Diz: mais um estudo sobre Covid-19 sofre críticas e pressão para ser retirado. Desta vez o alvo é um artigo sobre a eficácia das máscaras. Mais de 40 cientistas assinaram uma carta pública apontando para erros metodológicos no estudo da eficácia das máscaras. Quer que eu continue? Compartilhe aí. Olha o que diz sobre a ineficácia das máscaras. G1, tá aqui. G1 do dia 11/3, agora, de 2021. Máscaras ineficazes contra o coronavírus não serão permitidas em aeroportos, decide Anvisa. Vamos continuar. Vamos ver se só Bolsonaro questiona as máscaras. É o País. Diz: novo debate sobre a eficácia das máscaras coloca em xeque as feitas de tecido comum. Qual devo ou não usar? Vamos lá. R7 do dia 3/9 de 2020. Pesquisa aponta a ineficácia das máscaras de acrílico contra o coronavírus. Vamos lá. Agora, a Associação Médica Brasileira compartilha esta live, falando sobre a ineficácia das máscaras. A ineficácia das máscaras cirúrgicas, está aqui a matéria, e máscaras de pano são abordadas na
atualização das diretrizes da Associação Médica Brasileira sobre o Covid. Ok? Bolsonaro não é contra a máscara. Bolsonaro questiona a eficácia do uso das máscaras. E a medicina e a ciência também. Vamos lá. Continuando. Sobre a guerra das narrativas, você já ouviu falar que Bolsonaro ele é contra o lockdown? Bem, Bolsonaro não é contra o lockdown. Bolsonaro é contra este lockdown que impõe desemprego, miséria, depressão, angústia e que eleva o suicídio, eleva o feminicídio e eleva ainda mais casos de saúde pública. Este lockdown imposto com a única intenção de quebrar o governo Bolsonaro. Mas vamos lá então, o lockdown não deve ser questionado. É isso mesmo? Não pode questionar? Então vamos lá. Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. Manchete do dia 25/15 do ano passado. Aliás, 25/12 do ano passado. Dia de Natal. 3 estudos mostram que lockdown são ineficazes para conter o coronavírus. Tá aqui. Ainda mais. Brasil Sem Medo. Tá aqui. Brasil Sem Medo. Do dia 11 de março. Novo estudo brasileiro aponta a ineficácia do lockdown no combate ao Covid. Tem mais matéria contra o lockdown. E não é Bolsonaro falando. Vamos lá. Congresso em Foco. Tá aqui. A manchete do dia 2 de março desse ano. Médicos dizem que Conselho Federal de Medicina pressiona conselhos por posição contrária ao lockdown. Ou seja, os conselhos estaduais se posicionam contra o lockdown. Aí vem o Conselho Federal de Medicina, que é dominado pela esquerda, por esquerdista, e pressiona os conselhos estaduais. Vamos lá. O Globo, coluna da Bela Megali. Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal emite nota contra o lockdown. Não é Bolsonaro falando, não. Tem mais. Notícias do UOL. Tá aqui. Falando sobre a França. Aqui. Lockdown na França é criticado por sua ineficácia. Ineficácia. Para aí, calma aí. Tem mais. BBC News. BBC News. Dia 26 de junho. Porque um lockdown rigoroso não impediu explosão de Covid no Peru. Tá aqui. Ainda. Revista Exame. Diz assim. Estratégia de isolamento é ineficaz contra o Covid. Estratégia de isolamento é ineficaz contra o Covid. Agora preste atenção e eu termino. Mas eu preciso que você preste atenção nisso aqui. Você já ouviu falar também? É uma narrativa de que o presidente Bolsonaro é um irresponsável quando fala sobre tratamento precoce. Não existe cloroquina, ivermectina, azitromicina. Você é coisa de maluco? Vamos ver então? Vamos lá. CNN Saúde, do dia 3 de julho de 2020. Manchete. Estudo americano vê resultados positivos da hidroxicloroquina para Covid-19. Tá aqui. Vamos ver se Bolsonaro é maluco. Bem-estar. G1, hein? G1 da Globo, hein? Vamos lá. Do dia 30/3 de 2020. Diz assim. A Agência dos Estados Unidos libera o uso de remédio para malária em pacientes com quadro grave de Covid. Ivermectina. Tá aqui. Agora vamos lá. O PT que tanto fala contra o tratamento precoce, olha a hipocrisia desse partido de bosta. Presta atenção. Tá aqui. No dia 8/4 de 2020. Ó. Governo da Bahia autoriza tratamento que associa, aqui minha gente, hidroxicloroquina, azitromicina para pacientes com coronavírus. Até o PT na Bahia está oferecendo o tratamento que o presidente diz que pode curar e salvar pessoas. Vamos lá. Bahia, governo do PT. Bahia, ó, Metrópole aqui, ó, Jornal Metrópole. Bahia aumentou estoque de ivermectina contra a Covid-19 no sistema prisional. Não parou, não. Outro jornal esquerdista, É o País, diz assim, mais de 100 especialistas alertam para falhas em estudos que condenou cloroquina no mundo.
Mais de 100 especialistas alertam para falhas. Não foi falha, não foi falha. Como Trump e Bolsonaro estavam indicando, eles manipularam todo o processo. Tem mais. Correio Brasiliense, dia 11/4/2020, tá aqui, ó. Ok? Manchete: médico apresenta novo estudo sobre eficácia da cloroquina e causa polêmica. Minha gente, nós estamos vivendo a guerra das narrativas. E se você não pesquisar, se você não for a fundo no que os próprios jornais da época estavam dizendo, você vai acreditar que nós temos um presidente irresponsável e que nós temos um louco, um genocida na presidência da República. A razão desta live, que eu peço que você compartilhe, é: só há um antídoto contra a guerra das narrativas proposta pelo establishment, proposta pela esquerda podre, proposta por aqueles que querem ver a derrota do presidente Bolsonaro. É falar mentiras, mentiras, mentiras e mentiras. Mas nós vamos falar a verdade. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você acha que essa live foi importante, compartilhe, 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 compartilhe. Um abraço, tem que continuar trabalhando aqui no plenário. Deus te abençoe. Sucesso a todos. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal, siga o nosso Instagram e curta nossa página no Facebook.